Perfeito, Ana. Lembrando que nessa reunião, que o Braga Neto liderou, né, essas reuniões em Brasília, que debateram ali a aplicação de um estado de defesa, e ali eles levantaram diversas possibilidades, né, para contestar esse resultado. Então, uma das possibilidades era acionar a Ordem de Advogados Brasileiros, né, a OAB, para conduzir um processo de Uhum. questionamento às eleições. O outro era convocar as forças de repressão, né, as chamadas forças de segurança, para conduzir um processo de questionamento às eleições, aliás, perdão, para conduzir um processo de revisitar, avaliar os códigos-fontes das urnas, né? Então, com auxílio das forças de repressão. Uma outra possibilidade era convocar os militares do Comitê de Transparência Eleitoral, aqueles que participaram, né, na avaliação das urnas e depois emitiram um documento que deixava em aberto a possibilidade das urnas falharem, né? Então, convocar esses militares para questionarem o resultado, e essas reuniões elas incluíram o alto comando das Forças Armadas, sobretudo o Exército, né? Mas na época, a maioria dos generais recusou ali a seguir com essas propostas. Lembrando, essas informações foram reveladas pelo jornalista Caio Junqueira, do Monopólio de Imprensa CNN, e na época até o jornalista reacionário do mesmo monopólio, William Vac, ele admitiu a existência ali de dois grupos Uhum. de militares, né? Alguns que acharam as eleições estranhas, então mais assanhados, e alguns que não iam tanto por esse caminho, chamados então legalistas. E aí, Ana, eu pediria aqui para você comentar também, porque a gente vê os militares, né, em alguns momentos, com maior aproximação a toda essa sanha, né, dando corda para essa trela, e em outros momentos um pouco mais reservados. E aí, será que você pode comentar também para a gente, explicar como que se deu essa dinâmica nesse processo? Claro, basta a gente ver, por exemplo, que essa divisão que ficou patente dentro das Forças Armadas, os militares eles têm um princípio que é não dividir a tropa, não dividir, não perder a sua unidade. Porque se as Forças Armadas, no seu conjunto, elas perdem, quebram a cadeia hierárquica, elas perdem o controle sobre a tropa, as Forças Armadas perdem a razão de ser, assim, vira algo sem a devida estrutura. E as Forças Armadas no nosso país, a gente vê isso historicamente, secularmente, é um princípio, elas prezam pela manutenção da unidade da tropa, da unidade dos comandados e dos comandantes. Então é algo muito preciso mesmo você trazer essa questão, Henrico, porque diante desse cenário, esses momentos de conciliação por parte dos generais da ativa, dos militares da ativa, não é porque eles estão mais alinhados com Bolsonaro, e sim porque eles não querem perder o controle das suas tropas. Inclusive, vale dizer aqui, por que eles instigaram essas ações que estavam, por exemplo, os acampamentos que estavam na porta dos quartéis? Por que eles cederam os pátios dos quartéis para essa gente guardar os seus pertences, cederam água, comida, não desmontaram os acampamentos? Por que eles iam lá, inclusive, visitar esses generais, tanto da reserva quanto da ativa, iam visitar, apaziguar os ânimos dessas pessoas, como o Braga Neto fez, de pedir calma, paciência? Justamente porque eles estão disputando essa base. Essa base que, inclusive, quando pede intervenção militar, intervenção federal, pede que as Forças Armadas atuem. Então, é importante para eles, no nosso entendimento, é importante para eles manter a unidade de suas tropas, em primeiro lugar, para que as forças simplesmente não rachem, não quebrem, não se desfaçam. Em segundo lugar, porque aqueles civis que estavam ali pedindo uma intervenção militar estavam pedindo justamente para as Forças Armadas, para que elas assumissem o comando. Então, isso para eles é interessante ter um certo respaldo do que eles consideram sociedade civil. Então, é isso que eu tenho a dizer.